Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós iremos finalizar pontos notáveis de um triângulo. Nas últimas aulas nós falamos sobre cada um dos quatro centros, cada um dos quatro pontos notáveis de um triângulo. Então nós vimos na nossa primeira aula que o encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro. Na outra aula, nós falamos sobre o encontro das bissetrizes, que é o incentro. Na aula seguinte, sobre o encontro das medianas, que é o baricentro. E, por fim, na nossa última aula, o encontro das alturas, que é o ortocentro. Normalmente, num triângulo qualquer, eles são quatro pontos distintos, cada um com as suas propriedades. Na aula de hoje, eu quero fazer o fechamento desse assunto, conversando sobre os dois tipos de triângulos mais importantes, o triângulo equilátero e o triângulo isósceles. Vamos lá? Então, para começar, nós sabemos que um triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todos os seus lados iguais, todos os seus lados congruentes. Justamente por isso, nós conseguimos demonstrar, eu não farei a demonstração mais uma vez nessa aula, mas dá para se demonstrar que quando eu traço a altura de um triângulo equilátero, a altura é ao mesmo tempo mediana, mediatriz e bissetriz. Ou seja, se eu faço a altura de um triângulo equilátero, ela, além de passar pelo vértice e formar 90 graus para o lado oposto, ela vai dividir o nosso ângulo em dois ângulos congruentes. Então, por exemplo, ó, se aqui eu tenho a altura relativa ao vértice C, eu sei que essa altura, além de formar 90 graus aqui com o lado oposto, que é justamente a definição de altura, ela vai dividir o ângulo com o vértice em C em duas medidas iguais e vai dividir o lado oposto também em duas medidas iguais. O que acaba acontecendo é que, justamente por isso, todas as alturas do triângulo, elas vão dividir os lados opostos do triângulo equilátero, deixando bem claro isso. Vai dividir o lado oposto ao vértice ao meio e vai dividir o ângulo também ao meio. E, desse modo, num triângulo equilátero, a altura é a mesma coisa que mediatriz, bissetriz e mediana. Então, quando eu faço o encontro de todas essas figuras geométricas, o encontro vai ser exatamente um único pontinho. Então, no triângulo equilátero, e apenas no triângulo equilátero, eu tenho que o nosso circuncentro é exatamente igual ao nosso incentro, que é exatamente igual ao nosso baricentro e é exatamente igual ao nosso ortocentro. Isso num triângulo equilátero, apenas isso. Agora, no triângulo isósceles, eles não representam um único pontinho, representam quatro pontos normalmente distintos. Só que acontece uma situação bastante interessante, que eu também não faria a demonstração agora, mas eu quero mostrar a vocês através de uma figura um pouquinho mais dinâmica. Dá uma olhadinha só nisso. Então aqui eu desenhei um triângulo equilátero, tá? Tracei a altura relativa ao vértice A e eu fiz construções auxiliares que eu acabei depois apagando para não ficar uma bagunça aí essa figura, para você enxergar aqui na ordem, né? O H, que é o ortocentro, o I, que ele vai ser o nosso incentro, o G, que é o baricentro, e o O, que é o ortocentro. E aí eu fiz um pontinho C aqui fora para eu poder deixar uma coisa mais dinâmica, começar a brincar com esse meu triângulo. Olha só, se eu vou brincando, se eu vou mexendo aqui com o nosso triângulo, obviamente, ó, esses pontos eles vão mudando de lugar, ó, certo? Ó, o H, o I, o G e o O, eles estão sempre aqui mudando de lugar. Mas acontece uma coisa bastante curiosa que essa figura deixa bem claro para mim. Tá? Que é o quê? Esses três pontos, eles sempre estão em cima da nossa altura, correto? E uma outra coisinha que eu acho interessante você perceber com isso, ó, é a ordem que esses pontos aparecem, ó. Sempre nessa ordem, ó. Primeiro vem o H, depois o I, depois o G e depois o O. Se eu venho para cá, ó, também é a mesma coisa, ó. Ah, mas nessa posição ficou todo mundo no mesmo lugar. Isso aí, quando fica todo mundo no mesmo lugar, quer dizer que eu tinha um triângulo equilátero, correto? Então, voltando aqui para nosso caderninho, tá? O que é importante eu notar num triângulo isósceles? É importante nós notarmos que esses quatro pontos notáveis sempre vão estar sobre
uma das alturas do nosso triângulo isósceles, essa é a primeira coisinha bastante importante, a altura relativa ao vértice, né, a altura que divide o lado distinto em duas partes, tá, iguais, no caso do triângulo isósceles, e é importante você notar que os 4 pontos sempre estão nessa ordem, H, I, G, O, formando esse igo. E depende do exercício, uma questão às vezes mais avançada, coloca todos esses pontos juntos, fica um pouquinho mais fácil para nós relacionarmos, certo? Além disso, podemos demonstrar, mais uma vez, eu não farei essa demonstração nesse momento, que a distância do H até o G, dividido pela distância do G até o O, sempre vai ser igual a 2. Ou seja, essa medida aqui do HG, ó, sempre vai ser o dobro dessa medida aqui, que é o GO. Tudo bem? Então, essa foi uma aula um pouquinho mais curta, onde eu apenas enunciei algumas propriedades importantes e com ela nós fechamos tudo aquilo que nós podemos falar sobre pontos notáveis de um triângulo. Tudo bem? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!